igual a zero. Beleza? Agora de 4 segundos para frente, o que aconteceu? De 4 segundos a 7 segundos, o automóvel passou a deslocar-se em sentido contrário, percorrendo 20 metros, com uma velocidade diferente da primeira, pois a inclinação dos segmentos de reta são diferentes. Observe o seguinte, olha. A partir de 4 segundos, o móvel começa a reta, ela começa a descer, né? Ou seja, o tempo está passando e as posições estão diminuindo, tá? É como se ele estivesse viajando em sentido contrário ao sentido de orientação da trajetória, certo? E nesse caso, a velocidade aí já é uma velocidade negativa, tá? Então eu tenho aqui, ó, nesse ponto aqui eu tenho velocidade maior que zero. Aqui nesse trecho aqui do meio, eu tenho que a velocidade ela é igual a zero. E aqui, na parte final, eu tenho que a velocidade ela é menor que zero. Ela é negativa, tá? É isso que acontece. Ao fim dos 7 segundos de movimento, encontra-se novamente na posição inicial. Ok? Na posição inicial, que é a posição aqui depois de 7 segundos. Aí você vai observar aqui, no instante 7 segundos, qual é a posição? Posição 0. Tá? Tem que estar na posição 0 depois de 7 segundos. É como se ele tivesse ido para um determinado local, parado durante 2 segundos, e aí ele retornou para o local de origem, só que com uma velocidade mais baixa. Tá bom? Observem aqui, olha, que o ângulo de inclinação aqui, ó, o ângulo de inclinação aqui, vamos dizer que esse aqui seja o ângulo alfa. O ângulo alfa. Esse ângulo alfa aqui, ele é maior do que o ângulo, vou colocar aqui o ângulo θ, certo? Ele é maior. Se o ângulo alfa é maior do que o ângulo θ, significa que a velocidade aqui no primeiro trecho, olha, nessa subida aqui, a velocidade aqui, ela é maior do que a velocidade quando ele estava descendo, tá bom? Aqui correspondente a um ângulo θ, certo? Olha aí, ó, uma ilustraçãozinha aqui básica, para vocês analisarem direitinho o gráfico. Observe o que acontece aqui, ó. No instante 0 segundos, o automóvel azul sai, ok? Sai da posição 20 já, ó. Ele já sai da posição 20. Observa aqui que ele já sai da posição 20, o automóvel azul, ó. Certo? Sai da posição 20. Depois de 4 segundos, o automóvel vermelho sai, certo? E o automóvel vermelho ele sai da posição 0, ok? O automóvel vermelho sai da posição 0. E aí eu quero que vocês observem que, com o passar do tempo, exatamente depois de 7 segundos, certo? Depois de 7 segundos, o que acontece depois de 7 segundos? Quando os dois automóveis estão na posição 60, ó. Quando eles estão na posição 60, o que acontece? O automóvel vermelho, por estar com a velocidade maior, ele ultrapassa o automóvel azul. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. O ponto de intersecção entre as duas retas indica o ponto em que um automóvel ultrapassa o outro. Ou seja, é um ponto em que eles estão na mesma posição. Tá certo? Como o automóvel vermelho tem maior velocidade, ele ultrapassa o automóvel azul depois de 7 segundos na posição 60. Tá certo?
Observa aí, gente, olha a inclinação, viu? A inclinação das retas, olha. Essa inclinação, ela é medida em relação à horizontal. Olha só aqui, ó, a horizontal, certo? A horizontal em relação ao eixo, em relação à reta azul, tá? E aqui o ângulo, ó. Vou colocar o ângulo aqui. Olha aqui, ó, o ângulo, certo? Entre a reta azul e a horizontal. É como se fosse um eixo imaginário na horizontal. Agora, em relação à reta vermelha, olha. A reta vermelha está aí. Eu vou traçar aqui a reta horizontal, que corresponde justamente ao eixo do tempo. Olha só o ângulo. Ó. O ângulo da reta vermelha, do carro vermelho, ele é um ângulo maior. Consequentemente, tem uma tangente maior e vai ter uma velocidade maior, certo? Olha aí. Tangente de alfa maior que a tangente de θ, consequentemente a velocidade 1 vai ser maior que a velocidade 2, ou seja, a velocidade do carro vermelho é maior que a velocidade do carro azul. Aqui tem algumas imagens de gráficos também que nós vamos analisar bem rapidão, certo? Aqui, ó, eu tenho dois automóveis, aliás, um automóvel e um caminhão, automóvel na cor verde e o caminhão na cor vermelha aí, os gráficos de cada um, certo? Observa que os dois partem da origem, certo? Só que você já observa que o ângulo, né? Qual é o ângulo maior? É o ângulo da reta correspondente ao caminhão ou o ângulo da reta correspondente ao automóvel? Você já observa que o ângulo do automóvel aqui, olha, ele é maior. Então a tangente do automóvel, né, a reta que representa o movimento do automóvel, ele é maior. Então a velocidade do automóvel é maior do que a velocidade do caminhão. Tá bom? Olha as observações aí, ó. Quanto maior é a velocidade do veículo, maior é o declive ou a inclinação do segmento de reta. Já falei isso aí para vocês. Olha só aqui mais uma ilustração aqui do ponto de intersecção entre as duas retas, indicando o momento e a posição em que o automóvel ultrapassa o caminhão, certo? Aqui, olha, esse ponto aqui está indicando a posição e o instante em que o automóvel ultrapassa o caminhão. Mais uma vez, observe que o ângulo, tá? O ângulo aqui, ó. Agora aqui, vou medir esse ângulo aqui em relação à horizontal. O ângulo da reta verde, ele é maior do que o ângulo da reta vermelha. Então, a velocidade aqui, ó, vou colocar assim, velocidade verde, velocidade do automóvel, aliás, velocidade do automóvel é maior do que a velocidade do caminhão, tá bom? Porque a inclinação do automóvel aqui, da reta que representa o automóvel, ela é maior. E não esqueçam, se eu perguntasse aqui no gráfico desse, ó, qual o instante em que o automóvel ultrapassa o caminhão? Aí você ia dizer qual o instante? Instante 2 horas. Aqui observa que o tempo está em horas. Então o tempo aqui seria de 2 horas. Depois de 2 horas o automóvel ultrapassou o caminhão, certo? Mesmo o caminhão tendo partido aqui, ó, de uma posição inicial já a 100 km na frente do automóvel, tá? É como se o automóvel estivesse, digamos assim, o automóvel estivesse em Vila Nova, eles fossem viajar aqui para Brasília, e o caminhão já saiu na frente, já saiu de Imperatriz, aproximadamente 100 km de distância de um em relação ao outro, tá? O caminhão com 100 km na frente. Mesmo assim, depois de 200 km, olha só, depois de 200 km percorridos, o automóvel consegue ultrapassar o caminhão exatamente depois de 2 horas.
tá? Aí eu poderia perguntar também, qual dos dois veículos apresenta maior velocidade? Aí você pode olhar aí pela inclinação da reta do automóvel. Se a inclinação é maior, então ele tem maior velocidade. Deixa eu voltar aqui. Sim, aqui nesse gráfico, o que eu tenho para destacar para vocês é o seguinte, olha. Observa que o caminhão ele parte da posição 300, certo? E o automóvel parte da posição 0, parte da origem. O automóvel, observa que a reta que representa ele aqui ela é uma reta ascendente, então o automóvel tem velocidade maior que 0, velocidade positiva. Ela está na mesma orientação da trajetória, certo? O automóvel está se deslocando no mesmo sentido da orientação da trajetória. Já o caminhão, você observa que a reta que representa ele aqui no gráfico é uma reta descendente, certo? É uma reta descendente, portanto, o caminhão tem uma velocidade negativa. É como se o caminhão fosse tipo assim, gente, olha, é como se... vou colocar bem aqui embaixo, olha. É como se a orientação da trajetória fosse assim, certo? Vou colocar aqui a trajetória aqui representada pelo S. E vou colocar aqui S em quilômetros, tá bom? S em quilômetros, certo? Aí o caminhão, ele está se deslocando, aliás, o automóvel está se deslocando no mesmo sentido da trajetória, mesmo sentido da trajetória.